Olá, meus queridos amigos, saudação para todos vocês. Sejam bem-vindos ao canal Mides de Magia e Luz. Aconteceu no tempo, acontece hoje. Beto Quimbanda, o fascinante mundo da cultura e culto aos orixás. Meus queridos amigos, hoje eu pretendo compartilhar com vocês o tema obsessores, possessores e encostos. Ou encostos, obsessores e possessores. Bom, assim fica melhor. O que são esses espíritos e onde diferenciamos essa classificação? Muito bem. O encosto. Trata-se de um espírito desencarnado recentemente, aquele que desencarnou há pouco tempo, e que na sua confusão entre matéria e espírito e alma, encontra-se perdido na ausência da luz. Há espíritos milhares pelas ruas que ainda acreditam que são corpos de carne e osso, que ainda nem sequer sabem que desencarnaram. E nessa confusão, desorientação, já que não ocupa tempo, lugar e espaço, é um fragmento de energia e de luz, mas que está perdido. Então esses espíritos vão procurar vida. Vida. E vão procurar líquido, né? Água. Água possui nosso corpo 70% de líquido, né? O que compõe o corpo humano. Mas ele vai procurar calor humano, presença humana. Então, estando perdido, desorientado, esse espírito, imagina vocês um cego bêbado. É muita desgraça não só a pessoa, além de ser cego, bêbado, né? Então é mais ou menos isso. O espírito, o encosto é como se fosse um cego bêbado. E quando ele encosta numa pessoa, não encosta com a intenção de prejudicar aquela pessoa. Mas como ele está numa frequência tão baixa, ele acaba prejudicando muito a vida dessa pessoa em todos os aspectos. Ele acaba por causar danos terríveis na vida dessa pessoa em todos os seus aspectos. Esse é um chamado encosto. Aquele que está na ausência da luz, desencarnou há pouco tempo, está desorientado e talvez nem sequer aceitou também a condição de alma. Agora, a segunda classificação, são chamados obsessores. É aquele que obsedia a mente da pessoa, a razão, a alma e o coração da pessoa. Então, obsediou essa pessoa no sentido de servir-se da estrutura física dessa pessoa para realizar determinadas coisas, quais realizava enquanto viveu, ou talvez coisas que nunca realizou e imagina a possibilidade de realizar através do corpo daquela pessoa. Então os obsessores estão terríveis por causa disso, né? O obsessor pode encostar, que o espírito não entra dentro da pessoa. Ele encosta. Nuca, as costas, nunca o espírito não encosta de frente. Sempre nas costas, né? Normalmente na nuca, nas costas, enfim, nas costas no geral, onde ele encosta. Então esse obsessor que está numa ausência total de luz, e tem assuntos inacabados enquanto viveu, que desencarnou há pouco tempo também,
ele encosta para serviço daquela pessoa. Então uma pessoa pode mudar o seu comportamento da noite para o dia. Exemplo, o rapaz bem comportado, quer seja na família, na escola, num dia, no outro dia o rapaz é um viciado em droga, alcoólatra, briguento, ele transforma-se em outra pessoa. Às vezes torna-se irreconhecível perante até a própria mãe. A mãe fala assim, eu não conheço mais o meu filho não era assim. O amigo fala, gente, o que está acontecendo com o meu amigo? Ele não era assim. Torna-se irreconhecível, porque na verdade não é ele. Okay? Então esse obsessor tomou parcialmente metade dele. Isso se chama um semitranse, ou seja, esse obsessor está servindo-se de metade do corpo dele. Então ele tem uma razão dele, faz a sua vida normal, mas fora do contexto da sua normalidade. Então um jovem bem comportado, sempre bem vestido, daí uns dias ele começa a usar umas roupas rasgadas, um piercing no nariz, outro na língua, outro em cima da sobrancelha, faz um buraco, uma panela enorme nas orelhas, coloca aqueles brincos horrorosos. É moda, tem gente que gosta, né? Mas aquele rapaz detestava piercing e essa coisa toda. Em pouco tempo nós temos uma pessoa com um aspecto deplorável, com uma montoeira de piercing no nariz, na boca, na língua, nos mamilhos, nas sobrancelhas e para todo lado. E fumando tabaco, fumando haxixe, cheirando cocaína. Nós não estamos falando daquele mesmo rapaz comportado, não. Aquele rapaz foi tomado por um obsessor que transformou ele naquela coisa. Porque não fazia parte da sua natureza. Naturalmente tem aqueles outros que por vaidade, né? Há jovens que gostam de usar um piercing na orelha, no nariz, na boca, eles já falam de vaidade natural. Mas aquele bem como aquele tipo Mauricinho, de repente faz isso. Então o obsessor agarrou. Então transformou a vida dessa pessoa. Essa pessoa fica irreconhecível e aos poucos essa pessoa vai danificando a sua vida, a sua moral, a sua inteligência, e chega um ponto dessa pessoa não ter domínio próprio. Imagina que esse é um obsessor que faz isso. O obsessor também pode tomar essa pessoa para a sexualidade. Essa pessoa que foi tomada pelo obsessor, o obsessor pode ter serviço do corpo dessa pessoa para práticas libidinosas de sexo, ou sexo depravado e excessivo. Em qualquer circunstância ou situação da sexualidade, se parte por um lado da depravação e do sadismo, são casos típicos de obsessores. Ou seja, então o obsessor, não que ele está com a intenção de fazer mal àquela pessoa, mas ele encontrou aquele corpo, ele está bêbado, está desorientado, ele pode servir daquela pessoa para várias maneiras. Uma pessoa que não tem, nunca teve tendências homossexuais, pode estar com o obsessor, e o obsessor conduzir essa pessoa à predisposição à homossexualidade. Né? Naturalmente, há pessoas que já nascem com essa predisposição, né? E faz dessa predisposição uma opção de vida e que sejam felizes à sua maneira. Né?
Mas existem certos tipos de obsessores que levam a pessoa até a depravação e a sexualidade dita anormal, né? Então nós falamos de uma terceira classificação, o possessor. É, sem dúvida, o mais terrível de todos. É aquele que vem para tomar posse da mente, do coração, da razão e neutralizar a alma da pessoa. E aquele serve-se do corpo alheio como bem entende. Se é no sexo, se é no trabalho, em toda circunstância. Ele é um possessor, ele sente-se posseiro, dono daquele corpo, ele chama de possessor, tomou posse. É igual você chegar num terreno alheio, tomar posse de um terreno alheio, meter lá uma casa e falar assim, eu sou dono. No Brasil tem o movimento dos trabalhadores sem terra, eles chegam lá, arrebenta com a cerca da fazenda, queima pneu na estrada primeiro, tudo comunista, viu? Queima o pneu na estrada, comunista não, aquela gente é ligado ao... É a mesma coisa, socialismo é o movimento socialista do sem terra, que tem a foice torta e o martelo também, é tudo uma mistura, é tudo esquerda. Bom, aqueles indivíduos invadem fazendas, queimam montanhas de pneu na estrada, invadem as fazendas, cortam os arames da cerca, devoram as árvores, comem as árvores, tudo, matam os bichos, matam o gado, matam as galinhas, come tudo, matam os empregados da fazenda, põe fogo na fazenda e toma conta. Toma posse. Eles são os possessores, ou seja, o movimento dos sem terra no Brasil são igual aos espíritos possessores. Tomam posse daquilo que não lhes pertence. Então o espírito possessor também toma posse do que não lhe pertence. Então ele passa a serviço do corpo dessa pessoa. E como vai servindo do corpo, vai danificando esse corpo, vai arrastando esse corpo para o laxismo, vai arrastando esse corpo para doenças e doenças e doenças. E há pessoas que convivem durante dias, meses e anos com o possessor, e chega um ponto em que a pessoa está tão fragilizada que só existe um caminho. Morte por inúmeras doenças que os possessores causam, ou suicídio. Há inúmeros casos de suicídio em todo o mundo, que quem provoca esse suicídio são espíritos possessores. Esses provocam, né? Porque eles colocam a pessoa numa condição tão desgraçada e tão irracional que eles fazem com que a pessoa salta de cima da ponte ou se enforca. São os possessores, né? Mas eles não fazem isso também porque o espírito possessor não é espírito terrorista, não é espírito de assassino. É porque servem-se daquele corpo de tal modo, desordenado e desorientado, que a própria razão da pessoa perde o seu eixo e causa morte. Há coisa de uma década para trás, eu estive em algumas cidades de Portugal, entre elas Caldas da Rainha, Leiria, Aveiro, Mourisca do Volga, que não é uma cidade, é uma espécie de uma vila, pertence lá a Agra, Aveiro, a mesma coisa, Senhora da Hora, Porto Matosinho. Estive nessa cidade. Em todas essas cidades que eu estive ao longo de 10 anos, em todas elas, durante 10 anos, eu sempre pude ver escrito nos muros das cidades, de vez em quando passava por uma rua, via escrito no muro a seguinte frase: os espíritos matam mais de 200 noite. Mais o quê? Os espíritos matam mais de 200. 200 o quê? Qual é o sujeito?
Poderia colocar: os espíritos matam mais de 200 cavalos, 200 cabritos, 200 galinhas, 200 porcos. Bom, eu deduzi sempre que o autor daquela frase não sabia escrever corretamente a frase, esqueceu-se de colocar o sujeito, ou aquele indivíduo era um ignorante. O correto é escrever: os espíritos matam mais de 200 pessoas por noite. Não, está mais de 200 por noite. 200 o quê? Mas enfim, eu acredito que foi por esquecimento ou por uma falha na gramática que ele escreveu a frase dessa maneira. Não está bem explícita. Mais de 200 o quê? Muito bem. Mas sempre que eu li aquela frase, eu pensava cá com os meus botões. O autor dessa frase não sabe o que está dizendo. Está perto da verdade. Olha, se o autor da frase tivesse escrito: os espíritos matam mais de 2.000 pessoas por noite, aí sim eu acreditava. Se ele escrevesse: matam mais de 200.000 pessoas por noite, perfeito, né? Porque 200 pessoas é muito pouco. Quando, na verdade, naquela frase, em todo o mundo, os espíritos matam mais de 200.000 pessoas por noite, sim. Mais. Os espíritos matam milhares de pessoas diariamente, em todo o mundo. Se fazer as contas, 200 é muito pouco. Né? 2.000, vai que não vai. Né? Então, é um número bem maior. Agora, o espírito, por acaso, é assassino, é terrorista, é bandido, essa coisa? Não. É porque encosta-se nas pessoas, seja o encosto, o obsessor, o possessor, ele vai aluindo os pilares da estrutura moral e espiritual daquela pessoa de tal forma que a pessoa fica carregada de miasmas e impurezas, ou que a pessoa perde completamente o seu norte e acaba-se por suicidando. Grandes casos que acontecem de suicídio no mundo têm a ver com encostos e possessores principalmente. Então, seja encostos, obsessores ou possessores, esses espíritos, na verdade, são aqueles que não aceitaram a condição de alma. O que é a condição de alma? A pessoa, quando morre, o espírito deixa a vicissitude corpórea, né? Ao fim de 7 dias, né, esse espírito assume uma condição de alma e vai evoluir no plano astral, no mundo espiritual, se purificar, vai ser socorrido por espíritos evoluídos que são voluntários, que vão amparar, tratar deles e os preparar para uma futura encarnação. Mas dos desencarnados em todo o mundo, eu acredito que 90% ou mais permanece nesse plano Terra por anos e anos e anos. Uma minoria de desencarnados concedem a eles próprios a condição de alma, aceitam a condição de alma e seguem para outros planos e dimensões para ser tratados, purificados e voltar para esse continuado ciclo da vida. A minoria vai. A
esmagadora maioria continua nesse plano. Quem são eles? Pessoas com assuntos inacabados. Morreram com assuntos inacabados. Amores mal resolvidos. Frustrações e traumas vividos. Revolta, vingança, ódio. Eu poderia estender mais esses adjetivos por aí, mas vou ficar por aqui. Então, vários sentimentos humanos, talvez o mais habitual é aqueles que têm assuntos inacabados, realizações que ficaram pelas metades. Não aceita. Vou dar um exemplo. Eu conheci recentemente um caso de uma família em que o rapaz esteve estudando na universidade, tirou o seu doutoramento, formou-se na universidade. Quando ele formou, ele foi passar férias em França e lá teve um acidente de automóvel e morreu. Formou. Nunca teve a oportunidade de abrir seu consultório, de exercer sua profissão. Assunto inacabado. Se é um espírito do amor, que tinha harmonia e comunhão com Deus, ele aceita o acontecimento e vai. Mas aqueles que não aceitam. Então, são espíritos que têm assunto inacabado, são os que mais permanecem. Então, seja em qualquer circunstância, nessas classificações, todos eles nos prejudicam e muito. Não é que eles queiram fazer. É aquela história do indivíduo que cai numa piscina e não sabe nadar. O salva-vidas, ou a pessoa, o inexperiente, a compadecer daquele indivíduo, salta na piscina para tentar salvar-lhe a vida. Acaba morrendo juntamente com ele. Por quê? Quando o indivíduo está afogando, ele só desprende de si uma força tremenda, talvez 10 vezes mais a força dele, que ele está lutando para se agarrar à vida. E como não se pode agarrar à vida, ele tenta agarrar água, não se agarra água. Então qualquer objeto sólido que cai ali, ele agarra. Então o salva-vidas saltou, ele agarra no corpo daquela pessoa, naquela função, e a força, parece a força do capeta, agarra, porque quer viver. Acaba imobilizando os braços do seu salvador e acabam morrendo os dois. Então, esses males fazem os espíritos obsessores, possessores e os encostos. Eles se agarram à vida da pessoa, imobiliza a razão, os braços, a atitude, a coragem. Acaba fazendo com que essa pessoa morra e torne também mais um obsessor, mais um possessor. Agora, como ficar livre disso? Como imunizar o seu corpo desses malefícios? Como fazê-lo? Eu vou dar algumas dicas que são muito úteis para evitar obsessores, possessores, encostos. Eis as dicas. Número 1. Deus está no comando.